Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz, muita saúde e muita alegria para todos. Nós estamos estudando o Evangelho de Chico Xavier. Na lição 26, Chico Xavier nos fala sobre a prática incessante da caridade. E o Chico deixa bem claro dizendo assim: quem combate a caridade, rotulando-a de alienante, ignora que está cooperando para que o mal amplie o seu espaço. A prática do bem aos necessitados nunca deve ser interpretada como um fator de alienação social. Este é um dos piores sofismas que tenho visto ser empregados por aqueles que se opõem ao trabalho de assistência do Espiritismo, em defesa dos seus interesses religiosos e políticos. Lançam-se contra os alicerces que sustentaram o cristianismo nos primeiros tempos, o socorro incondicional aos filhos do Calvário. Então vejamos bem, Jesus, quando esteve na terra, ele pregava o Evangelho e ao mesmo tempo atendia os necessitados do caminho. Muitas senhoras, mulheres que acompanharam os passos de Jesus auxiliavam o mestre com alimentos, com alguns donativos, com o próprio dinheiro. Era um socorro prestada por essas damas generosas que acompanharam de perto os passos de Jesus. E Jesus auxiliava o auxílio material, com o pão material, mas também auxiliava, sobretudo, com a mensagem espiritual, que era a prioridade da implantação do reino de Deus sobre a face da terra. Então vejamos, muitas vezes nós vemos pessoas criticando o trabalho de assistência social que a própria doutrina realiza, ou que uma igreja realiza, ou que um cristão almeja realizar dentro do âmbito do seu trabalho social. E a gente vê muitas vezes as pessoas criticando o trabalho, a prática do bem, em benefício daqueles que são necessitados, que necessitam do socorro material. Mas o Chico deixa bem claro que quando nós combatemos a prática do bem aos necessitados, a gente colabora ou coopera para que o mal ganhe mais espaço no nosso planeta Terra. Auxiliando, socorrendo aqueles que necessitam, nós vamos auxiliar também as crianças. E não vamos permitir que as crianças, que os nossos jovens caiam no campo da droga, da criminalidade. Muitas vezes, com esse socorro, com esse auxílio prestado através da caridade, da prática incessante do bem, nós conseguimos afastar muitos jovens do caminho errado. Então, quando a gente combate a prática do bem, nós cooperamos para que o mal se amplie sobre a face da terra. Jesus, ele praticava o bem, para que o bem ampliasse sobre a face da terra. E esse deve ser o nosso papel. Esse deve ser o nosso intuito, de ajudar, de auxiliar, porque os alicerces que nós vamos observar dos discípulos de Jesus que sustentaram o cristianismo primitivo desde os primeiros tempos. Um dos alicerces era a prática incessante da caridade. Vejamos bem, lá em Jerusalém tinha a Casa do Caminho, que auxiliava as pessoas necessitadas, que era dada a comida e era ofertado também o pão espiritual. Então os discípulos se revezavam entre eles, enfrentando inúmeras dificuldades. Nós vamos encontrar essas informações no livro Paulo e Estevão. Estevão, juntamente com os discípulos, Pedro e outros demais discípulos,
realizava um verdadeiro trabalho social em benefício dos necessitados na Casa do Caminho, que ficava à beira de uma estrada em Jerusalém. Então, Chico também deixa bem claro que os alicerces que sustentaram o cristianismo primitivo foi o socorro incondicional aos filhos do Calvário. Esta prática incessante no bem, de ajudar o semelhante, de auxiliar o nosso próximo. Porque quando nós nos ocupamos com o bem fazendo parte da nossa mente, dos nossos objetivos, a gente começa a almejar valores intransponíveis, valores reais que nós vamos carregar, tesouros que vão realmente enriquecer o nosso espírito. São os verdadeiros tesouros que as traças não corroem, são os verdadeiros tesouros, conforme disse Jesus, que nós carregaremos depois da morte, e é essa prática do bem que vai nos proteger, que vai nos auxiliar. No nosso retorno na vida espiritual, numa próxima reencarnação, aqui mesmo na Terra. O bem, como nos fala Emmanuel, é como se fosse um advogado, vai nos auxiliar em qualquer parte que estivermos, seja na vida física ou na vida espiritual. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e que possamos continuar trabalhando com amor, com carinho, exemplificando o bem no nosso caminho. E fazendo o bem volta também em benefício de nós mesmos. Quando auxiliamos o nosso semelhante, como dizia Francisco de Assis, ajudando o outro, nós também somos auxiliados e somos ajudados e socorridos pela misericórdia divina. Então, que esta misericórdia divina nos abençoe e nos dê muita paz.